Boa noite. Boa noite. Vamos lá para o terceiro dia, o nosso dia 3 da nossa sequência de lives, 40 dias de devocional plenitude. Algumas pessoas me perguntaram, Camila, qual é esse devocional, né? É esse aqui, olha, da Camila Vieira, Devocional Plenitude, para que possamos ir além, né? 40 dias para você ir além em todas as áreas da sua vida. Camila, onde eu compro? Gente, mais prático, na Amazon, né? Mas tem aqui na Febracis também, tem nas livrarias, nas principais livrarias, nas maiores livrarias, nos aeroportos, tem muitos lugares para você adquirir o seu. É nele que eu tô me baseando nesses 40 dias de live, nessas lives que eu trago aqui. E, claro, a gente estende, né, expande aqui os argumentos, a reflexão, mas nele tem os exercícios. Então me perguntaram isso também, Camila, tem exercícios no livro? Vale a pena? Gente, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena para que seja seu, para que você possa riscar, sublinhar, escrever, fazer seus apontamentos. Então vale a pena sim, com certeza, tá bom? Adquira o seu, ótimo presente para dar, né, para as pessoas que você ama. E é isso. Então, vamos lá. Boa noite, quem tá aqui comigo. Lembra da nossa meta, que é de multiplicar? Então, manda aí o aviãozinho para as pessoas que você ama, para as pessoas que você acredita que podem aproveitar nesse momento. Manda aí, que eu tô mandando daqui, você manda daí também. Para as pessoas que você acredita que pode contribuir. Tá bom? Mandei aqui para um monte, você vai mandando daí. E vamos começar então? Vamos lá, como todos os dias, vamos começar com uma oração, né? É isso que a gente tá fazendo aqui. Que seja um momento de oração, de busca, de crescimento, mas principalmente de intimidade com Deus. E é assim que eu gosto de começar, pedindo para Deus, que é Pai, que é Filho, Espírito Santo, que nos vê, que nos ouve, que adoramos com profunda reverência. Aproveitamos esse momento para pedir perdão dos nossos pecados e graças e luzes, muita sabedoria e discernimento para enxergarmos o que precisamos enxergar, para ouvir o que precisamos ouvir. Que eu seja nessa noite só um instrumento, um sopro do Espírito Santo para você, que só Ele vai comunicar com você o que você precisa ouvir nessa noite. E precisa não só ouvir, mas fazer fruto, frutificar. Amém? Então vamos começar? Hoje o dia 3, ele tem como um tema interessante que diz: deixe doer e viva o processo. A gente vai falar um pouquinho da dor do crescimento. É isso mesmo, para crescer precisa doer, né? Precisa doer. E a leitura de hoje, né, é de Atos dos Apóstolos, que diz assim, capítulo 9, versículo do 10 ao 16. E ele diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, olha que interessante, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu então Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém.
Ele chegou com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome, né? Então, ele questionou a Deus aqui. Ele falou, olha, ok, eu vou lá, vou fazer isso, mas deixa eu te contar, né? Eu tenho escutado coisas muito ruins a respeito desse tal de Saulo aí. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E que profundo, né? Que bonito ver que Deus tem um olhar único para cada um de nós. Ele nos enxerga o nosso coração, ele enxerga a nossa capacidade, ele sabe quem ele nos fez ser. E por conhecer com profundidade Saulo, né? Ele não via só os erros, os defeitos. Deus vê o coração, Deus vê a potência, Deus vê a capacidade de Saulo, sua e minha. E ele não deixa de acreditar. Nunca, né? E ele fala, olha, entendi, né? Entendi, Ananias, isso que você tá me ponderando aqui, mas vá, porque esse homem, esse que tá mandando prender, esse que tem feito mal, né? Aos homens que levam a tua palavra, esse é meu instrumento escolhido. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que não importa o nosso passado, não importam os nossos erros, não importa aquilo que a gente não foi fiel, que a gente errou, que a gente pecou, que a gente... não importa o nosso passado. Deus olha para quem nós somos, Deus olha para uma identidade. Ele olha para quem, né, nós somos e podemos ser segundo o seu chamado, a sua vocação. E ele acredita nisso. Ele é o meu instrumento para levar o meu nome. É como se Deus, né, deixasse de lado. Olha, eu sei que ele está fazendo isso, né? Mas eu prefiro olhar não só para as coisas ruins que ele fez, mas olhar para de fato quem ele é e o que ele pode fazer em meu nome. E é interessante a gente pensar, né, que Saulo era um homem de Deus. Olha que interessante, né? Era um homem de Deus. A gente às vezes olha assim e fala, nossa, né? Porque ele de fato teve uma grande conversão. Mas humanamente, ele era bom. Ele era justo. Ele era tão justo que por conta das regras, dessa justiça, dessa busca pelas leis, né? A lei pela lei, as regras pelas regras, ele era conduzido. A atuação dele era baseada nisso, nos princípios, né? No que ele acreditava. O certo é certo, o que foge disso tá fora. E por não reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, ele se comportava dessa forma, mas sendo um homem bom, né? E Deus tinha planos para Saulo, assim como ele tem para você, assim como ele tem para mim. E na tentativa, então, né, o que aconteceu aqui que a gente consegue ver? Que na tentativa de prender os discípulos de Jesus, ele tem uma experiência com o próprio Deus, né? Um clarão, uma luz se fez e ele ouviu a voz do próprio Deus, né? A quem persegues? A quem buscas? A quem que você tá aí colocando empenho? Você tá aí buscando? Você tá aí procurando? Você tá aí perseguindo? Quem? Né? A quem que você persegue? A quem que você busca? Pois esse sou eu, Jesus disse para ele. Esse sou eu, né? Então, na tentativa, olha que interessante, né? Na tentativa, no trabalho dele, na atuação dele, no meio da vida dele, dos propósitos dele, daquilo que ele acreditava viver, ele tem essa experiência com Deus. E da mesma forma isso acontece na nossa vida. Deus se manifesta por meio do nosso trabalho ordinário, daquilo que a gente precisa fazer, né? Do nosso trabalho profissional, do cuidado com a nossa casa, ao trocar uma fralda, ao fazer uma comida, no trânsito engarrafado. É ali que Deus se manifesta na nossa vida e também em forma de pessoas, né?
por meio de pessoas que aparecem como um clarão. E aí é sobre esse clarão que eu queria aprofundar aqui, né? Existiu para Saulo um grande clarão que o cegou. Qual que é o clarão hoje na sua vida que está fazendo você ficar cego? Que está te cegando? Qual é o clarão? Qual é a dor, a preocupação, a inquietação que está se apresentando à sua frente e que você, de repente, perde a visão? Que você fica cego, completamente vulnerável. E ali diz, né? A palavra de Deus diz que Saulo então continuou orando, sem comer, sem beber, né? Em jejum ali, buscando uma resposta, e ele tem uma visão, exatamente a visão que o Senhor tinha dito a Ananias. Ele tem a visão de que um homem, Ananias, viria ao seu encontro. Ele tinha claramente um chamado, mas ele estava cego. Ele estava cego. E o que é essa cegueira na nossa vida, né? É não enxergar aonde a gente pode melhorar, os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados, a nossa vida. Isso é a cegueira. Essa é a cegueira. Ele não conseguia discernir, né? Cego é quem não enxerga, é quem não discerne, é quem não tem consciência da realidade, que está sempre apegado às narrativas do passado. Quais são as narrativas do seu passado que você está apegado, apegada, né? Que está sempre ali se justificando o seu comportamento, a tua falta de visão, a tua falta de comprometimento, a falta de desejo de crescer, ou tá cego, né? Não consegue discernir o bom do mal, às vezes se sente perdido. É nas finanças, é no casamento, é na educação dos filhos. Quantas vezes eu escuto isso? Camila, eu não sei nem para que lado ir. Eu tô completamente cega. Porque eu não enxergo, porque eu não consigo discernir, ou porque eu não tenho nem consciência do meu próprio erro. Eu não tenho nem consciência, eu não consigo ter uma visão a longo alcance. Eu não consigo ter clareza do meu propósito, da minha missão de vida, de onde eu quero chegar, do que Deus quer pra mim, desse chamado. Não é só Saulo que teve um chamado. Eu tenho o meu chamado e você tem o seu chamado. Qual é o seu chamado? Ou você tá nessa cegueira, né? Uma cegueira talvez humana, talvez espiritual, que te impede de reconhecer quem você é, a sua capacidade, os dons e talentos que Deus te deu, né? E merecidamente Ele te deu e você precisa render. Qual é a cegueira que hoje está devastando a sua vida? Para quê, Camila? Para acessar o novo de Deus. Esse algo novo, né? Eu venho falando muito disso, de acessar não, né? Que nós precisamos viver algo grande, algo lindo e que seja amor na nossa vida. Qual é esse algo grande que nós precisamos atingir? E como? Como é que eu vou acessar esse novo de Deus na minha vida? Eu preciso ter uma nova visão. Eu preciso desse clarão. Qual é o clarão que precisa acontecer na minha vida? E normalmente é uma dor. É a dor que acontece na sua vida, é uma, né, falência, a perda de um ente querido, a perda de um casamento, um mau comportamento do filho. São as dores que aparecem na nossa vida, que nos cegam pela dor, porque dói e vai doer, né? E vai doer. Só que o tema da live do dia de hoje é deixe doer, porque vai doer. Sabendo que dói, deixa doer e viva o processo. Não é mergulharmos na dor e ficarmos ali nos deleitando da dor. Não tem ninguém masoquista aqui, ninguém quer sofrer à toa, né? Mas é compreender que essa dor, que essa cegueira vem depois de um clarão. Um clarão que vai, né, trazer luzes para a nossa vida, que vai trazer consciência das áreas da vida que hoje merecem ser cuidadas,
daquilo que eu preciso dominar, daquilo que eu preciso dar mais atenção, colocar mais energia, que eu preciso fazer render para ter o algo novo de Deus. Para ter o algo novo de Deus, eu preciso melhorar a minha visão, eu preciso ter uma nova visão, eu preciso ter um novo comportamento, eu preciso ter uma nova mentalidade. Por isso que Saulo orava e jejuava. Ele ficou sem comer, ele ficou sem beber, buscando respostas. E talvez hoje você esteja nessa oração, buscando respostas. Senhor, mas por quê? Por que isso? Por que essa dificuldade financeira? Né? Por que esse filho doente? Por que essa doença? Por que essa rejeição? Por que essa injustiça? Por que esse casamento? Por que o cônjuge desse jeito? Por quê? Qual é a oração que hoje você tem feito? Buscando respostas, né? Qual é o porquê que você tem perguntado hoje para Deus? Por que tem que ser assim, Senhor? Por que uma área minha tá super bem, né? Sei lá, financeiro maravilhoso, não tem problema nenhum, mas o meu casamento tá degringolando. Ou finanças, carreira, 1000 por hora, crescendo, mas os meus filhos me dando trabalho, com mau comportamento, com amizades péssimas, que me amedrontam, que me inquietam, que me tiram o sono. Qual é o seu porquê hoje? Qual é o porquê que você está buscando resposta hoje para Deus, né? E é preciso viver um processo. Então, deixe doer. Reconheça que a dor, essa cegueira, faz parte do processo. Faz parte do processo. Por quê? Porque Saulo precisou ficar cego. Ele precisou. Deus contou com isso. Ele se serviu da cegueira de Saulo. Presta atenção. Ele se serviu da cegueira de Saulo para ele se manifestar. Então é na dor que Deus se manifesta, é na perda que Deus se manifesta. Por quê? Porque só com a dor que muitas vezes a gente se coloca nesse movimento de ajoelhar no chão e pedir essa resposta para Deus e perguntar a Ele. Então Saulo antes era forte, era audacioso, era corajoso, impetuoso, valente, não era? E agora ele se via como? Totalmente cego, vulnerável, frágil, dependente dos outros. Como que você era antes? Como que você tá agora? Né? Antes, talvez você era essa pessoa corajosa, impetuosa, valente, que ia lá, peitava, fazia, resolvia e tal. E esse contratempo financeiro, conjugal, filhos, profissional ou saúde, né? Esse contratempo muda você, te pede uma transformação, mas você se vê totalmente frágil, vulnerável, dependente dos outros, e é aí que Deus se manifesta. É aí que Deus se manifesta. Paulo precisou desse processo de transformação para viver o novo de Deus na vida dele. E nós também precisamos viver esse processo de transformação que é doloroso. Camila, mas por que o processo dói? Por que tem que doer? Por que esse processo dói? Primeiro porque a gente vai descobrindo que a gente não é tão perfeita assim, que a gente não é tão boa assim, que a gente não é, né, a última Coca-Cola do deserto. Dói, constrange. Constrange ver que talvez as finanças estejam desajustadas por incompetência sua. Por incompetência sua. Dói, constrange, mói o nosso orgulho, aquilo que a gente achava que era maravilhoso, que a gente era muito bom, né? O orgulho, ele grita. O orgulho grita nesses momentos de fragilidade, de vulnerabilidade. Ele machuca, ele fere. Fere a humilhação, a rejeição, o abandono. Fere. Então o processo, ele vai doer, mas ele vai libertar. Ele vai libertar. Porque pode até doer, pode machucar, né? Perceber que eu não sou tão boa, perceber o tanto que eu sou orgulhosa, perceber o quanto que eu preciso, né, me humilhar, o tanto que me constrange enxergar
essa verdade? O que eu vou enxergar, Camila? Enxergar isso que desde o primeiro dia a gente está falando de olhar com coragem, com ousadia, com verdade para a própria vida, para entender as áreas da vida que não estão boas na sua vida. Quais são as áreas da sua vida que não estão boas? Quais são os feedbacks que você tem recebido da vida, do seu trabalho, do seu chefe, das suas finanças, dos seus filhos, do seu cônjuge? Qual é o feedback? Enxergar isso dói, mas se mantenha firme, deixe doer e viva o processo. Então Deus permite que a gente viva isso tudo para quê? Para nos moldar, para nos forjar, para forjar o nosso caráter, para nos fortalecer, né? E para nos colocar assim em confronto com o nosso velho eu. Ele quer o algo novo mais do que a gente. Se a gente faz uma oração pedindo, Senhor, que seja um ano novo, eu quero algo novo, Deus quer muito mais e Ele quer melhor do que a gente. Ele quer esse algo novo, mas Ele entende que esse algo novo só vai se fazer realidade na nossa vida se a gente sentir a dor do orgulho moído, a dor de enxergar com coragem a nossa vida, de encarar aquilo que a gente precisa mudar e a gente não está mudando, aquilo que a gente precisa confessar, abrir a nossa boca e confessar, se humilhar, pedir perdão e a gente não está fazendo. Dói, mas liberta. Essa é a alegria do cristão, saber que dói, pode até doer, pode chover a noite toda, não é assim? Mas de manhã o sol vem. Mas liberta. E por que liberta? A gente falou ontem sobre isso, né? Porque leva a consciência. Nos liberta porque nos habilita a enxergar com clareza o que não tá bom, e ele despeja a graça necessária que a gente precisa para dominar aquela área da vida que não estava boa e a gente mudar e trazer a transformação que a gente precisa na nossa vida. O que é esse processo, Camila? O que é esse processo que eu preciso viver, né? E viva o processo, esse processo de transformação para viver o novo de Deus. Esse processo que dói, mas liberta. O que é esse processo, né? É um conjunto de ações que vão te levar para onde você precisa ir. Que vão te fazer entender quem você é, reconhecer a sua identidade, fortalecer essa certeza de quem você nasceu para ser, que você é filho de Deus, que você tem dons e talentos que pode render muito, muito e muito além na sua vida, certo? E que te mostra para onde você quer ir, para onde você deve ir, para você seguir o chamado, aquilo que Deus falou, né? Para que ele seja o meu instrumento escolhido. Você é instrumento de Deus, eu sou instrumento de Deus, só que nós só sejamos um instrumento fiel se a gente moer o nosso orgulho, se a gente olhar com coragem a nossa vida, se a gente tiver toda a consciência e clareza a respeito da nossa vida. Isso é viver o processo. Quais são as ações que vão me levar a reconhecer quem eu sou, a fortalecer a certeza da minha filiação divina, fortalecer a minha identidade e me colocar para ir além, que vai me fazer movimentar, que vai me fazer viver o meu chamado, a minha vocação, aquilo que me cabe nessa terra. Quais são as ações que vão me fazer ir para onde eu tenho que ir, a fazer o que tem que ser feito. A fazer o que tem que ser feito, a parar de procrastinar, a empurrar com a barriga, a deixar que o orgulho segue, né? Tudo isso que a gente vem conversando desde o dia 1 desse devocional. Para onde você precisa ir? Não é onde você quer ir, tá? Não é para onde você quer ir, é para onde você precisa ir. Para onde você precisa ir? Para onde Deus quer que eu vá. Para onde Deus quer que você vá, para onde Ele está te chamando. Vai lá, Ananias, e fale com Saulo. Saulo vai lá e você vai ter uma visão que Ananias vai falar com você. Deus já tem um projeto. Deus já tem um projeto lindo para a sua vida e para a minha vida. A gente só precisa obedecer. A gente só precisa obedecer. A gente só precisa ficar cego, mas continuar fiel, orando e jejuando, para que Ele possa se manifestar na minha vida e na sua vida. Para que Ele possa usar da dor, se utilizar da dor para transformar esse algo novo de Deus na sua vida e na minha vida.
Então, para a gente terminar a nossa reflexão de hoje, qual é o processo que você precisa viver? Qual é o processo? Quais são as ações, essa sequência de ações que você precisa viver, que você pode viver, que você pode fazer hoje, que a sua consciência já acusa, tá? Que a sua consciência já acusa, que você já tem clareza e que você precisa fazer para ir além, para ir adiante, para seguir o chamado de Deus, para seguir, para continuar andando. Quais são as 5? E aí eu quero que, mais uma vez, com caderno e caneta na mão, você liste as 5 ações que você precisa fazer. O que é que você precisa fazer hoje? O que é que você precisa fazer hoje para deixar de ser Saulo e se tornar Paulo? Entendendo que aqui existe um processo. Quais são as ações que vão determinar o seu processo? Para deixar de ser Saulo e passar a ser Paulo. Que foi isso que aconteceu com ele, né? Para que ele seja esse instrumento de Deus, instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Só que existe um processo entre Saulo até se tornar Paulo. Entre a Camila antiga e a nova Camila. Entre, Fabiana. E é isso, Alana, vai doer, mas é amor. Vai doer, mas é amor. Qual é o processo? Quais são as 5 ações que vão determinar que você avance na direção do seu chamado, do seu propósito? Que deixe de ser a Camila antiga para se tornar a Camila nova, fiel, instrumento de Deus na vida na vida das pessoas, no mundo, que só tem um objetivo na vida, que é cumprir a vontade de Deus em tudo. Em tudo. Qual é o processo? Quais são as 5 ações? É isso que eu quero que eu sugiro que você coloque aí, que eu quero sim que você coloque aí, tá? Porque eu tenho as minhas 5 ações. Quais são as coisas que você precisa fazer? Talvez seja confessar, talvez seja pedir perdão, talvez seja retificar um erro. Talvez seja isso tudo. Isso tudo. Para se transformar na nova versão. Nesse novo. Qual é o novo comportamento? Vamos lá, qual é a nova visão para a sua vida? Qual é a nova mentalidade que você precisa ter? Qual é a nova mentalidade que você precisa ter? Sabe por quê? Porque a cegueira de Paulo moeu ele, constrangeu ele, moeu o orgulho dele. Ele era forte, impetuoso e daqui a pouco ele se sente o quê? Vulnerável. E não enxergava um palmo à sua frente. Um palmo à sua frente. Vai doer, mas é um processo lindo de libertação, de avanço, de identificação com quem nós nascemos para ser e com a vontade de Deus na nossa vida, com esse chamado que Deus tem pra gente. Então, o que a gente vai fazer hoje? Listar as 5 ações que vão te transformar, que vão te fazer deixar de ser Saulo para se tornar Paulo. Combinado? Vamos fazer nossa oração, então? Nossa oração final de hoje. Ainda somos muito poucos, hein? Quero ver se esse horário é o melhor horário mesmo. Vou começar a testar. Fazer uma semana 8h30 da manhã, uma semana 6h30 da tarde. E aí a gente vai fazendo esses testes para ver qual é o melhor horário, hein? Vamos lá? Então, deu o nosso horário? Meu Pai e meu Senhor, hoje eu quero só te agradecer. Olha que bonito. Hoje a gente vai agradecer. Agradecer pela oportunidade que tu me dás de todos os dias me arrepender e mudar. Apesar dos meus erros do passado, as minhas escolhas erradas, os meus pecados e transgressões. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia e pelo teu chamado. Obrigada, Senhor, a gente tem que dizer sim com o coração cheio de alegria, né? Obrigada, Senhor, por confiar em mim, por enxergar em mim aquilo que eu não consigo enxergar. Por enxergar toda a capacidade que eu tenho, sem eu reconhecer que eu tenho. E eu decido, Senhor, a viver todos os dias, a partir de hoje, esse processo de transformação.
Esse processo de transformação que eu preciso viver para me tornar a pessoa que tu planejaste para mim. Eu te peço, Senhor, que me sustentes com fé e com amor nos dias mais difíceis. E que me blindes, que blindes a minha mente, que blindes os meus pensamentos, para que nada em mim me roube da vida que eu decido viver hoje em ti. Uma vida fiel, uma vida dedicada a fazer a sua vontade na minha vida. Amém? Maravilha! Listaram as 5 ações de hoje? Muito bom, muito bom. Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. E partiu dia 4. Partiu amanhã, 6h30. Se Deus quiser, estaremos aqui juntos, dando mais avanços na nossa vida. Um beijo, gente. Fica com Deus. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.